Oi, gente, mais um Francamente no ar. E a minha convidada que está aqui hoje eu vou fazer perguntas francas e ela está super disposta em responder também francamente de um assunto tão importante e que vem quebrando aí vários paradigmas, que é sobre o luxo. Ela é super referência no mercado de luxo, tem um currículo que eu estou encantada. Celina Biller, que honra ter você aqui nesse Francamente comigo. Muito obrigada. Obrigada a você, Fran. Vamos falar desse currículo que eu já amei, porque a Celina, ela é uma das maiores especialistas em gestão de marcas de luxo do Brasil, formada em arte, cultura e luxo em Paris, premiada internacionalmente, professora, mentora e diretora das revistas Raridades, que leva os temas de mais autoral, de autêntico do mercado nacional. Muito obrigada por você estar aqui. Obrigada, e nós vamos desmistificar um pouco esse luxo. Vamos falar francamente sobre isso. A minha primeira pergunta já para você vai ser assim, francamente, o que te levou a abandonar o mundo corporativo tradicional para empreender no luxo, que é muitas vezes visto como elitista e inalcançável? Uau, né? Olha, eu sabia que ia ser desafiador, mas você vem na veia. Na veia. No ponto. E eu vou trazer para você um pouquinho, talvez, dessa trajetória para contextualizar, porque realmente não foi apenas uma questão de decisão de deixar o corporativo e empreender. Eu acho que é sobre propósito de vida. Quando você está no mundo corporativo, e no meu caso eu trabalhava com fraudes, com auditoria de grandes empresas, e você vê um lado muito tenebroso do ser humano, né? Uhum. Essa é a verdade, assim. E você entende o quanto aquilo, de repente, passa até a te contaminar, realmente, de não ver o lado bom da vida. E aí eu falo que eu saí do lixo para o luxo, literalmente. Uhum. Eu acho que a minha grande bagagem foi essa, né? De mais de 10 anos no corporativo, ajudando empresas a identificar problemas, e isso é o detalhe que também é um pilar do mercado de luxo. Mas foi também numa transição de carreira, numa transição de vida, em que eu saí do Brasil e fui em busca de novas oportunidades, de novas possibilidades. Esse é o ponto. Eu fui sair do Brasil por conta da vida diplomática, fui morar na África. E na África um novo universo para mim se abriu, literalmente foram novas janelas, uma nova forma de ver a vida, onde a minha diversão era ir no mercado artesanal, que era em frente à minha casa, e eu passeava lá todos os dias, vendo as pessoas, analisando o quanto aquilo era realmente arte em qualquer outro lugar do mundo, e estava ali de uma forma muito acessível. Uhum. E ver os próprios artesãos esculpindo na madeira, fazendo as pinturas, aquilo para mim, na época eu também estava fazendo curso de fotografia, eu fotografei e eles não gostavam, eles não gostam, né, que o estrangeiro fotografe. Mas eu pedi a licença, eu já era conhecida, eles sabiam onde eu morava e foi ali que eu comecei a ter essa relação de entender o que é realmente o luxo, o que é arte, como que a gente transita nesses universos e como que a gente pode olhar o lado bom da vida em coisas muito simples. E como que você definiria o luxo? Porque a gente sabe que o luxo ele está desde a hospitalidade, que é o que você fala muito, até mesmo hoje a gente tem desde o mercado imobiliário, como mudou muito a linguagem de como você vai vender um empreendimento. Mas o que seria o luxo para você, se você conseguisse definir para mim o luxo simples Sim. e o luxo de grande ostentação? Fran, é o mesmo. E a palavra para mim são emoções. Porque o que eu senti naquele mercado de arte, mercado artesanal, é a mesma emoção que eu sinto hoje entrando em uma grande loja de luxo, que é olhar aquilo e falar assim, uau, quem fez isso? Que coisa incrível, que trabalho bem feito, que dedicação. Então o luxo ele pode estar em qualquer lugar e ele vai sempre trazer para nós essa sensação de pertencimento, de admiração e de desejo. É emoção. Luxo é emoção. Você fala muito sobre essa raridade, né? Como um ativo de marca, ou seja, as marcas elas acabam, grandes marcas têm um atrativo que deve ser ou pela sua qualidade do produto entregue, mas o que você definiria hoje a maior preocupação da marca quando a gente
tem que ter o luxo atrelado? Realmente a palavra é raridade, você tem que fazer diferente, você tem que chamar atenção por algo único. O luxo é quando você desenvolve algo que ninguém conseguiu fazer, por isso é uma obra de arte, por isso é um produto com um valor muito alto, porque é algo realmente difícil de ter. Por isso as gemas, os diamantes, as joias, quando a gente entra nos artigos de moda mesmo, por que tem esse valor? E aí a gente entra no processo. Qual é esse processo? São pessoas que desenvolveram uma técnica específica de costura, de ponto, de pontilhado. E aí a gente transfere isso, que eu gosto também de trazer não só hospitalidade, mas brasilidade. O que era a nossa avó, bisavó fazendo tricô, crochê, fazendo... Exatamente. Então, esse cuidado, essa técnica, a renda, né? Nós temos os trabalhos das rendeiras, ou mesmo de porcelana, de marajoara, né? A cerâmica, enfim. Todos esses ativos que para nós eram coisas do mercado público, né? Que nós não víamos valor naquilo. Eu acho que ele vem se ressignificando e trazendo essa roupagem do design, do olhar da arte e trazendo de volta essa releitura com esse olhar artístico de luxo, trazendo esse mix de tradição, né, que eu sempre falo que a tradição é o savoir-faire em francês, mas é o know-how, é o como eu faço, com a inovação. E aí a gente tem produtos muito únicos, com matérias-primas muito exclusivas, muito únicas, de um jeito de fazer que pouca gente sabe. E aí esse é o mix, né? É a fórmula do que é luxo. É você trazer algo muito original com um olhar muito inovador. É um grande desafio, né? Muito. E eu vejo muito mais isso também no Brasil, onde a gente tem uma gama extraordinária de serviços e também de matéria-prima. Como que você pode trazer isso para uma marca e ter a mesma linguagem? Porque às vezes não tem, né? Não tem uma conexão. É um desafio, né? Exato. E mais do que o desafio de desenvolver um produto, é como você conta essa história para o mercado. Como que você conecta as pessoas com aquele propósito daquele produto. Então hoje a gente vê no Brasil algumas marcas fazendo sim um trabalho maravilhoso, e eu chamo que é o branding, né? Que é a minha área de maior paixão, assim, dentro, muito a parte do luxo, mas o branding é algo que você faz essa gestão da marca de uma forma muito única, de um produto de uma forma 360 graus. Então, como que eu desenvolvo, de repente, um sabonete artesanal e aquilo traz a minha história, traz a minha raiz, traz a minha origem, traz a história de como aquilo é produzido, de onde veio aqueles elementos, aquela matéria-prima, e que o mercado olha e admira. E aí tem todo aquele envolvimento de marca dos 5 sentidos, né? Da embalagem, do cheiro, de como você tem aquela sensação e, de novo, a gente conecta com a emoção. E como que você consegue perceber quando a marca ela não está entregando exatamente isso, está somente por conta de um marketing mais performático? Porque agora é moda a gente ter um propósito atrelado ao luxo. Como você olha quando a marca ela não é genuína e não tem a essência de verdade? Porque em algum momento ela vai falhar. Como, por exemplo, se você tiver um case para mostrar aí pra gente, ficar mais fácil o entendimento. Na caminhada da marca, quando a gente sabe que tem esse propósito e ela vai costurando isso, porque não é fácil, né? No mercado de luxo tem essa aspiração, as pessoas querem muito e querem entrar e desenvolve um plano de negócios, faz um plano de marketing, faz tudo o que precisa, cria um Instagram lindo, inspiracional, maravilhoso. E aí vem um desafio que é o relacional com as pessoas, com os fornecedores, com os colaboradores. E manter esse nível de excelência, de qualidade, ou mesmo de uma gestão muito hospitaleira com tudo, né? No sentido da sensação mesmo de você estar trabalhando com um propósito se você não tem. Se o propósito é apenas ganhar dinheiro, achar que é isso, vai dar errado. Porque o luxo é muito mais um investimento a longo prazo para depois ter um retorno. É um investimento alto em qualidade, em pessoas, em talentos, e o retorno ele vem muito depois. O que acontece, e aí eu realmente não posso falar de nomes de marcas, mas a gente vai percebendo
gaps, ou seja, ou num site, ou num atendimento, um funcionário que não está feliz e vai respingar no cliente quando entrar na loja. É como se a base não tivesse estruturada para a pirâmide que tem que sustentar. Que tem que sustentar, exatamente. E isso vai refletir na venda, vai refletir no fator mais importante, que é a reputação da marca. Então, em algum momento, essa reputação ela não vai estar alcançando aquilo que ela desejava. Então, as pessoas começam a não se sentir bem naquele lugar, começam a realmente... Né, já entrou naquele lugar que os funcionários estão conversando sim. E não está prestando atenção. Então, as pessoas estão desconectadas do propósito. Então, quando a gente fala de gestão de marca, não é só gestão de Instagram, de marketing digital, não, é gestão de pessoas, de processos, de uma cadeia muito envolvida naquele plano, naquele projeto. E não é fácil, você deve saber bem. Não é. E eu imagino muito mais no mercado quando a empresa tem várias, né? Ou seja, uma franquia, vamos dizer assim. O comportamento ele muda, né? Ou de cidade ou de país. E se não mantém um padrão, você realmente acaba queimando uma marca que tinha um grande potencial, né? Exato. Eu acho que bons exemplos é sempre bom falar. Então, eu traria uma marca que tem sido trazido esse propósito com muita clareza no atendimento, na estrutura de loja, na forma como as pessoas recebem esse produto, seja um presente, seja ou ir lá, passar lá, comprar ou tomar um café, é na Dengo. Uhum. Então, eles uniram um processo claro de gestão, de os pilares de sustentabilidade, com uma experiência agradável e com um treinamento, as pessoas, você sente que elas estão realmente dentro do negócio, elas fazem parte daquilo, elas não foram contratadas para vender, elas vivem esse propósito de marca. Agora falando mais do pessoal e quando uma pessoa chega para você e fala assim, Celina, eu gostaria de uma performance, mudar o meu jeito de ser mais elegante, uma etiqueta em que no meio corporativo eu possa me adequar. Quais seriam o começo de códigos para oferecer para essa pessoa? Maravilhosa essa pergunta, inclusive eu acredito que temos muito para desenvolver no Brasil, não só na parte de treinamento de equipes, mas de marca pessoal, de profissionalismo mesmo nas relações comerciais, né? Eu acho que hoje todo mundo está inundado de mensagens de WhatsApp e mesmo quando você envia, de repente, uma proposta de trabalho, você não tem um retorno, as pessoas estão desconectadas do valor do outro, né? Então, olha, já que eu pedi uma cotação, uma proposta, eu vou responder, seja o sim, seja o não. Ou essa relação, ela está muito desconexa com o fator humano. Esse é o ponto. Eu acho que em toda as relações, elas estão assim. Então, o treinamento, olhar-se como uma pessoa elegante, começa nas relações próximas. Como que eu trato o outro, como que eu chego, o tal do elevador, o porteiro do prédio, começa aí. E isso é natural, são valores que muitas vezes se perderam, seja na família, seja na escola, seja no mundo agitado que os pais também não conseguem tomar conta de tudo isso. Mas o mundo corporativo, ele tem olhado para isso, tanto as questões de saúde mental vêm em decorrência disso. Então, se a pessoa não está bem, ela não vai tratar o outro bem, ela não vai se sentir bem, ela não vai se olhar no espelho e falar, eu estou bem, eu consigo fazer a gestão desse projeto e liderar 10, 15, 20 pessoas. Não tem como. A gestão de pessoas, de times, depende muito de você, da sua saúde, do seu bem-estar e teu sucesso profissional também, né? Então, até esse desafio de quem precisa estar nas redes sociais, você precisa estar bem, ou alguma coisa não vai funcionar. Então, eu acho que marca pessoal começa por isso, né? Essa elegância, o sentir-se bem, isso é luxo para mim. Como que está a sua relação com você mesmo? E por muito tempo eu trabalhei com marcas pessoais, eu ainda trabalho, ainda sou mentora de mentoras,
mentora de profissionais também, arquitetos, enfim, pessoas que precisam estar à frente, né, de um negócio, fazer essa gestão e me procuram exatamente não só pelo olhar do marketing, mas para entender o olhar da Celina, sabe? É muito complexo também. Eu tenho clientes que às vezes me ligam, será que eu ponho esse papel de parede ou o outro? Eu não sou arquiteta, eu não sou design de interiores, mas esse meu olhar, né, do todo tem sido muito relevante. Isso para mim é uma honra enorme, porque são pessoas que eu tenho maior respeito pelo trabalho que elas fazem, são pessoas que têm um poder realmente de ação muito grande. E eu fico muito nos bastidores, eu não sou essa pessoa que está lá e raramente eu faço esse movimento, mas eu acho que a minha trajetória me levou a isso. E é desafiador para mim também, porque é aquilo. Não tem uma água, né? Meu Deus, a Celina está vindo aqui. Nós já estamos super preocupados na hospitalidade com você já. Mas sabe uma dúvida que eu tenho, que vamos ver se eu conseguir esboçar ela da melhor forma. Nós estamos falando aí de que o luxo, ele tem esse... Ao mesmo tempo em que todo mundo meio que se atrai, tem uma distância muito grande, ainda mais comparando ao Brasil, né, que nós sabemos das questões sociais. Como que você trabalha uma empresa em que é alto luxo, que tem um luxo super elevado, mas nós vamos falar com o mental daquele colaborador que convive nesse mundo glamuroso e quando ele chega na casa dele tem uma quebra, porque é como se você vivesse muito com pessoas com grande poder aquisitivo e você para se olhar. Hoje tem empresas em que olham para esse colaborador ou isso ainda não é visto dessa forma? É bem desafiador, muitíssimo para o empresário. Eu acho que tem casos e setores que isso é mais evidente, como, por exemplo, da hotelaria em si. E eu sempre falo, né, dos hotéis que estão em regiões inacessíveis, então é o pessoal da comunidade ali. E esse desafio é geral, mas também vem muito... Como que você capacita? Isso, é sobre capacitação. Então, de repente existe o teto salarial, existe realmente essas questões, mas como que eu posso melhorar a qualidade de vida desse grupo, dessas pessoas, desse time? Então, é olhar e capacitar. Eu falo, treinamento, muita gente pensa que é custo. Não é um investimento, né? Seja no retorno que você vai ter do trabalho dessa pessoa, ou seja, no retorno que essa pessoa terá na vida dela pessoal. Então, é uma indústria que, por exemplo, as grandes marcas de luxo, elas têm um budget mensal que o funcionário pode gastar ali. Isso é ótimo, né? Porque também não é você... Não distancia você também, trabalha né? para eles, você não vive. É diferente. Então, existe esse local onde precisa ser doutrinado, né? Precisa ensinar que nós estamos aqui para servir. Eu sirvo ao mercado de luxo. Eu estou uma peça desse tabuleiro. Eu não sou consumidora, eu não sou necessariamente a pessoa... Eu sei entrar, eu sei conversar, eu sei qual é o produto, eu sei... Mas não é meu universo necessariamente. Então, a gente entender qual é nosso papel em cada lugar, né? Então, às vezes, e muito comumente, as pessoas acabam confundindo esses papéis, né? Tudo parte da educação. Por isso que eu não abro mão de dar aula, porque eu acho que a educação, ela é fundamental. E agora falando mais assim dessa incoerência, qual foi a maior incoerência que nesse seu trajeto profissional de brand pessoal você te marcou bastante, que você leva até como exemplo para as salas de aula? Olha, eu tenho um case de uma cliente que eu sei que ela vai me ouvir, porque eu já falei isso várias vezes, ela mesma fala, ela participa ainda, ela é muito presente na minha vida. E na penúltima vez que eu encontrei ela, que foi num evento que eu estava fazendo um lançamento, num espaço e tal, e fazia muito tempo que eu não via, a gente fez o processo todo de mentoria de forma online, e no dia que eu encontrei ela no meio do evento, era o meu evento, tinha umas 30, 50 pessoas, eu lá toda arrumada, quando eu abracei ela, eu comecei a chorar. Porque para mim foi o projeto mais desafiador, e o que mais me traz a clareza do potencial do meu trabalho.
E qual foi o case? O case é que ela era a pessoa que falava, o luxo não é para mim. Celina, eu não sei nem por que eu tô aqui, eu só vim porque uma pessoa que eu gosto muito me indicou, mas esse negócio de luxo, não, isso aí para mim é só grife importada, isso aqui não existe. Eu não sei o que a gente está fazendo aqui. Ela é rebelde, mas rebelde. E aos poucos a gente foi desconstruindo e ela foi se vendo nesse lugar. Ela presta serviços de personal organizer, ela tem uma empresa, ela já tinha essa empresa. Só que ela não tinha essa visão. Ela fazia closets milionários, mudanças incríveis. Que você fala assim, isso que você trabalha no mercado de luxo, sim. Você lida com as peças mais raras do mundo. Seja uma bolsa, um sapato, um louceiro todo de cristal, diversos jogos de porcelana. Isso é luxo. E foi uma desconstrução. E ela... Em vários momentos ela fala, Celina, você me fez me ver de uma forma diferente. E é isso, assim, quando a gente entende que o luxo não é os itens, é a entrega da excelência. Eu falei, o que você faz, a forma como você entrega, isso é luxo para essa família, para essa pessoa. Então você entrega luxo sim, você é parte desse tabuleiro. E se você pudesse dar um exemplo, então, para uma família simples, que não ostenta o luxo, mas o que seria o luxo além do maior, para mim, que é a maior prosperidade, é você ter uma família reunida à mesa, que seria um dos códigos, né? Porque a gente vê muita família tudo correndo, o filho almoça na sala, não se reúne à mesa. Isso já é, para mim, um código de luxo. Sim. Qual outra dica que você poderia dar? Olha... Além das refeições à mesa, que eu faço muita questão, não deixo levar nem um salgadinho para o quarto. Mas eu acho que o momento de lazer cultural é muito importante. Saindo de casa, eu acho que os filhos, eles têm um universo. Eles passam hoje a maior parte do dia deles com outras coisas, com a escola. Eles fazem passeios culturais com a escola, viagens, né? É esse o universo hoje das famílias, né, que tem essa capacidade de proporcionar. Mas você pegar seu filho e levar numa galeria de arte, levar num museu e cruzar essa fronteira de mostrar para ele, olha, é muito mais do que você ir lá na loja comprar o tênis que você quer, que teu amiguinho tem. Não, vamos falar sobre história, cultura, isso é luxo, educação. Então, é cruzar essa fronteira do ter... E está acessível também a todos, exato. né? Às terças, os museus são gratuitos. Então, para mim, é esse o universo. Meu filho, ele fala 3 línguas, fluente. Claro, ele teve oportunidades, ele nasceu fora do Brasil, mas envolvê-lo e continuar mantendo essa visão de mundo, que existe um mundo lá fora de outros temas. Né? São outras vivências que você pode... É o repertório. Por que hoje a gente não consegue manter uma comunicação? Por que hoje é difícil contratar alguém? Porque as pessoas não têm repertório. O repertório é vivências. Se você vai da escola para o trabalho, você não tem outro assunto. É aquilo que nós estávamos falando. A gente vai reclamar. A gente vai reclamar do trânsito, do tempo. E cadê a beleza da vida? Tá nisso. Celina, você já viveu em 4 continentes, né? Curitibana, nasceu aqui em Curitiba. Com todas essas suas visões, quando a gente fala do luxo brasileiro, o que na sua visão, o brasileiro ainda precisa acreditar mais no potencial ou desenvolver referente ao que você já viu lá fora? Olhar para dentro, olhar para si, olhar o seu entorno. Às vezes a gente... se inspira muito no que está acontecendo lá fora ou no nosso vizinho, ou, né? E de repente a gente tem algo dentro até da sua família. De repente você pode resgatar e transformar isso em algo legal, em um negócio muito lucrativo. Então o brasileiro sempre se inspirou com o universo exterior, né? Com as marcas. Ele fazia réplicas, muitas marcas ainda fazem. Eu tenho certa dificuldade em comprar alguns itens aqui no Brasil porque eu sei que são réplicas, né? Então, eu acho que existe uma indústria
e criatividade. E um povo com um lugar privilegiado, com matéria-prima abundante, com pessoas de mente incríveis, mas que precisa talvez entender que a gente pode criar algo muito único, muito especial. E algumas marcas entenderam, estão fazendo, estão desenvolvendo cada vez mais o senso de brasilidade, o que é ser brasileiro. Saiu recente uma pesquisa sobre isso. Qual é a identidade brasileira? Então, estamos ainda nessa busca, né? Exatamente porque nós reunimos aqui os 5 continentes do mundo, muitas histórias, muitas trajetórias, mas principalmente nós somos muito jovens, né? É um país muito novo e com uma população de dimensões gigantescas, de difícil acesso até. Então, essa região que concentra Sudeste, Sul, né? E agora já o Nordeste também vem num movimento muito legal também de identidade nacional. Eu acho que é um caminho que começou tem algum tempo, mas ele está se fortalecendo. Eu acho que o empreendedor, o empresário, ele tem que valorizar as suas tradições, o que a gente tem aqui. Eu acho que o Paraná, né, falando como curitibana, nós temos um potencial incrível e eu estou adorando estar aqui essa semana e vendo negócios em ruas que de repente estavam meio abandonadas e surge um café legal e aí eu entro, eu tomo esse café. Então tem muita coisa legal aqui e eu acho que estamos trabalhando nisso. Eu acredito muito nesse potencial do Brasil para o mundo, porque quando eu morei lá de fora eu olhava e falava, nossa, mas no Brasil é tão maravilhoso. Qualquer pessoa que você for conversar, que morou fora, sente falta do nosso gostinho, do nosso jeitinho, desse aconchego. E por que a gente não pega isso e manda para fora? Então é esse movimento de você olhar para dentro e mandar isso, né, para o mundo. Tem muito brasileiro morando lá fora, carente, extremamente carente, né, e sozinho, e solitário. Quando a gente vê esse movimento de algumas marcas chegando na Europa, né, a gente fala, que legal, que orgulho. Nós não tivemos ainda esse momento a gente tinha orgulho do futebol, a gente tinha orgulho, né, começou do mundo fashion, Gisele Bündchen, mas o nosso produto, né, então eu acho que esse movimento tá aumentando e eu espero que ele exploda, assim. Eu acho que o Brasil, ele tem muito potencial para ser não só o país do futebol e da beleza e do Rio de Janeiro, mas de onde sai o luxo. Perfeito. Agora a gente vai falar um pouco de personalidade com o luxo, que é muitas análises, às vezes, muitas coisas que eu vejo eu acabo analisando e falo, poxa, mas essa pessoa não carrega isso. E por uma questão de moda, ela acaba tendo, mas aquilo não tem a essência dela. Então, você, em alguma parte aqui da nossa conversa, falou que você tem pessoas em que contratam você com uma dúvida do papel de parede. Qual que é o seu papel quando você percebe que aquela pessoa lá não carrega, não é da vivência dela? E tudo bem, porque seria muito mais natural se ela fosse ela mesma. E a pessoa ela precisa ter, então, aquele papel de parede, ou aquela bolsa, ou aquela roupa como se fosse mais para se exibir do que realmente para sentir, para ter a essência daquilo que ela está vestindo. Acontece sim, mas eu acho que eu encontrei um jeito, uma metodologia, um formato em que é muito sobre educação mesmo, de, olha, é assim, a gente vai fazer dessa forma. E é um processo que vai aflorando. Todo mundo tem isso, é essência, é natural. Celina, agora vamos no momento do Francamente. É o quadro dentro do quadro? Eu vou fazer 3 perguntas para você, mega francas, e você me responde, tá? A autenticidade está na moda, mas existe um jeito certo de ser autêntico? Uau! Existe. Primeiro, autoconhecimento, se conhecer. Como você vai ser autêntico se você não sabe nem para onde está indo? Começamos aí. É verdade. E no meu processo de mentoria a gente começa, esse é o ponto inicial, esse é o start de tudo. Deve ser porque as pessoas têm medo de não ser aceitas, porque elas vão realmente mostrar quem são? Acredito que sim, mas aí é que tá, a gente tem que entender
que o principal pilar, né, tanto do medo quanto do erro, também pode ser teu pilar de sucesso. É só você inverter o lado. Então, é ajustar a visão. E o que pesa mais na percepção de autoridade? O visual, a linguagem ou a entrega? Tudo que não estiver harmônico vai pesar e vai cair tudo ao mesmo tempo. Então precisa tudo estar conversando, a imagem, a comunicação tem que estar harmônico, senão não tem pilar que vai sustentar. E qual seria uma dica rápida para uma pessoa em que tem que ter tudo isso de modo simples e agradável? Uma dica prática para mim seria cuidado com as tendências, com a moda, com o que vem e talvez não fique. Então seja fiel ao tradicional. É claro, se você quer usar, se você gosta, mas faça aquilo que você se sente confortável. Eu acho que é conforto. E até que ponto você acha saudável transformar a própria identidade em um produto? E como você evita que uma pessoa se perca nesse próprio blend? Eu acho luxuosíssimo ser a própria marca. Todos nós somos a nossa marca. Concordo. Eu escrevi um capítulo de um livro que é Você, uma marca de luxo. Partindo de qual princípio? Do princípio que temos um DNA único. Você tem uma irmã gêmea, porém você é única. Então esse é o caminho realmente. É mais fácil você trabalhar com seus símbolos, com o que você acredita, sua missão, seus valores, né? Toda aquela parte institucional de uma marca, quando a gente está conectado com a marca pessoal, ela tem mais poder, porque você não vai abrir mão de você. E aquilo é realmente um impulsionador, é o que acelera esse crescimento e esse negócio. Você colocar isso em um produto, temos visto esse movimento cada vez mais, mas ele não é novo, não. Quem é Dior? Christian Dior. O que é Chanel? Gabrielle Chanel. Então, na verdade, estamos remodelando, resgatando algo que sempre existiu, que nós somos uma marca. Perfeito. Tá aí o Fran Franceschi com Francamente. Exato. Não é? Olha, já tô indo nessa linha aí já e tô com sucesso. Exato, e vai voar. Eu queria muito te agradecer novamente, porque você mostrou que realmente sem propósito a gente não consegue construir nada. E eu vindo até pra cá, eu tava realmente pensando exatamente sobre propósito. E a gente começou a conversar ali sobre propósito. Então o maior luxo nosso, com certeza, é se autoconhecer, para realmente transbordar e mudar a vida de outras pessoas, se identificar e ter aí uma personalidade. Eu não tenho dúvidas, Fran. Eu acho que eu tenho o próprio exemplo de vida disso. Em algum momento, as transições, eu vivi diversas transições, tanto de país, quanto de cidade, quanto de formas de vida, idiomas, cultura enfim, diferente, culturas, comidas, culinária. Mas é uma riqueza enorme poder chegar nesse momento em que eu sei quem eu sou. Apesar de ter vivido e poder ter sido influenciada por milhares de coisas, mas eu sou a Celina Biller, Celina Hariessa, Nascimento, o Biller ficou, mas o Hariessa surgiu a minha empresa, que é a Harit, que vem de Hariessa, que vem de Rarity. Então, o mix do que eu entrego hoje, de como eu faço o negócio, é o resultado de toda essa bagagem e de quem eu sou. E é um prazer enorme estar aqui, poder Muito compartilhar obrigada. Um pouquinho dessa E já quero conversa. esse retorno porque você volta para Curitiba para mais um curso, né? Estamos aí com alguma agenda curitibana animada. Conta com a gente para te ajudar na divulgação e é um prazer porque é um assunto muito importante que realmente muda muitos pilares da nossa vida. Obrigada mesmo. Celina, eu te espero mais vezes aqui em Curitiba, porque eu sei que vamos voltar com esse curso. Tô aqui, na torcida. E eu te espero em São Paulo. Com certeza. Vamos fazer uma mesa, um podcast mesa mesmo, porque tem muito ainda para explorar sobre esse assunto tão importante. Muito obrigada mesmo, tá? E esse bate-papo francamente, super francamente, você pode ver no YouTube, no Spotify, enfim, nas redes sociais. Faça com que essa roda do bem cresça cada vez mais e mais. Um agradecimento mega blaster especial para o COI Hotel, que é esse espaço lindo que a gente está aqui gravando com muita alegria, o Francamente. Um beijo grande e até lá!